Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Vinho Jurídico. Eu sou a Bruna Alves. E eu sou a Amanda Fonseca. E hoje estamos com um convidado, o Dr. Carlos Urquiza, professor universitário e advogado criminalista. Carlos, é um prazer te receber. Muito obrigado por aceitar nosso convite e acho que vai ser de grande valia nosso bate-papo aqui para todos os ouvintes do Pod Vinho. Eu agradeço o convite, a oportunidade de falar com vocês aqui, de trazer um pouco da minha experiência e também compartilhar, né, as histórias, as experiências que a gente tem ao longo da carreira, né, e nesse bate-papo aqui, nesse clima aqui fantástico que vocês produziram, nessa oportunidade que é muito boa, muito legal. Carlos, como de praxe, a gente vai começar aqui com você contando um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional. Conta um pouquinho sobre você pra gente, por favor. Bom, então vamos lá. Eu entrei na faculdade, né, logo na época o vestibular, era um vestibular, não era Enem, era o vestibular da UFMG, né, isso, então eu entrei na primeira oportunidade, para o primeiro semestre, né, e logo me interessei pelo direito penal. Foi a minha primeira paixão na faculdade. E em certo momento eu tive o contato com o direito processual penal, né? Foi uma grande professora da UFMG, a Juliana Cordeiro, assim, tenho um carinho muito grande por ela, né? Hoje é colega, né? Mas assim, e me despertou interesse pelo processo, e aí veio o penal e o processo, falei, processo penal, e logo que me formei, fui, né, buscar o concurso para o mestrado na UFMG. Aí passei nesse concurso, né, eu tinha o direcionamento sempre por conta do meu avô, do meu pai, para a advocacia. Então era o negócio que eu queria. Já era enraizado, né? Mas assim, olha que interessante. Eu precisava de pontos para o mestrado. Precisava dar um jeito. Só que na faculdade, a dificuldade que eu tive, um professor nosso, né, o Cirilo, não sei se vocês ouviram falar dele. Sim, foi a penúltima turma do Cirilo. É mesmo, olha só, o Cirilo foi um grande professor, né, ele tinha um carinho muito grande por mim e eu por ele, mas assim, eu tinha que ser monitor dele informalmente, porque ele quis, e então às vezes tinha monitoria, e eu fazia a monitoria dele, tínhamos monitores que tinham bolsa, era monitor sem bolsa, sem formalizar, porque eu tinha interesse, mas por outro lado, eu não podia colocar no meu currículo isso. Então meu currículo ficou deficitário, né, se você pensar assim. Quando eu formei na faculdade, eu falava, eu precisava de pontos, eu falei, vou fazer um concurso público. O primeiro concurso que eu fiz para oficial da polícia. Eu passei, fiz todas as fases, e na época a gente tinha que apresentar um pouco tempo depois uns exames complementares, e o meu divisão. Eu tenho 7,5 graus de visão. Nossa. E eu fui fazer o exame, o oficial perguntou aqui, Urquiza, você tem outra profissão? Eu falei, olha, eu sou professor, né? Mas assim, eu estou tentando mestrado. Ele falou, olha, vai para o seu mestrado, que a polícia não é para você. Não vai dar. Fala assim, eu falei, olha, mas assim, será que não preciso do ponto para o concurso? Ele falou assim, olha, não dá para você não. Você é um cara bom de prosa, hein? Vai falar com você alguma coisa na prosa, vai para os seus livros, que isso não é para você. E aí, essa foi meu contato, né, com essa situação, esse primeiro embate que eu tive com as dificuldades de uma carreira, né? E aí, mas eu consegui, apesar dessa pontuação, desse problema, passar no mestrado. Depois fiz doutorado, depois fiz para o pós-doutorado e agora sou residente pós-doutorado na UFMG também, onde eu sou substituto, também como professor. E ao longo desse caminho fui também advogando, construindo uma carreira na advocacia criminal. Nossa, muito interessante, porque quando a gente entra no direito, todo mundo fala, você se apaixona com o direito penal e casa com o direito civil. Se apaixonou e casou com o direito penal. Né? Pois é, e aí o que encanta no direito penal a gente vai ver daqui a pouco. Isso aí. E vamos lá, até seguindo uma ordem cronológica, igual você comentou, começando por essa questão da vida acadêmica mesmo, porque eu vejo isso até como um diferencial muito grande, porque, querendo ou não, o teor da faculdade de Direito já é uma carga grande, vamos dizer assim. E você já emendar, igual você falou aí, já tinha interesse no mestrado, veio o doutorado, hoje está aí no pós-doutorado. Esse período acadêmico para você, de estudos incessantes, que eu acredito,
Você vê como um período desafiador? Como que foi essa etapa da sua vida, vamos dizer assim? Nossa, assim, como é um período muito extenso, é difícil sintetizar tudo, né, é como uma coisa única, como um momento único. Mas, assim, eu posso te falar que a carreira acadêmica, a vida acadêmica, traz angústia, certo? E traz também dúvidas. E um está relacionado ao outro, né? Nós temos as dúvidas são relacionadas à angústia, né? A gente, infelizmente, é muito afeito às vezes, posições autoritárias porque tira a angústia da escolha, né? Democracia é uma escolha, nos obriga a escolher e traz angústia. E no período acadêmico, na carreira acadêmica, você tem que escolher um caminho e convicto nele. Você tem que buscar, elaborar sua pesquisa, elaborar seu projeto, sua hipótese, e em certo momento, será que eu insisto mais aqui? Será que eu vou para outro caminho? Será que essa minha tese está coerente, está robusta? Então esse é um problema. O primeiro problema que você enfrenta, né? Agora, o segundo, às vezes, é um problema de estrutura que a gente tem na faculdade, porque às vezes a gente não consegue muita coisa, e aí tem as interveniências. Por exemplo, no mestrado, eu tinha um prazo em certo momento, e aí veio não sei se é a Copa do Mundo ou o que era aqui no Brasil, eles falaram, pessoal, vão antecipar aí. Como antecipar? Então você tem um planejamento. Já é corrido, vamos antecipar. Antecipar, e aí você... Né? E outra coisa, na época a faculdade a gente sempre tem que se virar muito, né? Na FMG pelas as questões de orçamento, apesar de que todos os professores, todo o corpo tem que fazer o máximo, né? A gente, às vezes, não tem recurso, não tem livro, não tem acesso, mas a gente faz... E lá a gente corre atrás, né? Então, por essas dificuldades, às vezes aparece uma situação que a gente não tem. Tem como... não tem para onde correr, né? Tem para onde correr. Durante a pandemia, eu estava no doutorado ainda, né? E aí eu comprei livros pela internet e era uma pesquisa histórica também. Livros únicos, livros raros. Mas a pandemia perdeu. Chegou, às vezes, no endereço, choveu um livro antiguíssimo, muito antigo, né? Perdeu. Olhou, estragou. Livro de $1.000, livro de 1900 e alguma coisa, 1800 e tanto, raridades, né? E aí, como fica a sua pesquisa, né? Então, além das dificuldades, tive um investimento financeiro, investimento, né? E aí, fora os próprios percalços, né? Durante a orientação, dúvidas, reclamações, a gente fala mágoas e desesperos, a gente vai caminhando. E teve algum momento que você pensou em desistir? Não. Desistir não, porque eu sou muito afeito dessa área acadêmica, do conhecimento, de, olha, o que eu posso aprender mais, o que eu posso descobrir, né? Mas eu pensei em certos momentos, várias vezes, né, em mudar a trajetória do caminho que eu estava fazendo da pesquisa. Quanto mais informação a gente tem, mais perdido, entre aspas, a gente fica, né? Porque a gente acumula ali um nível de informação que você fala, tá certo, né? Será que a minha vertente é essa? Será que o que eu tinha pensado para o final realmente faz sentido? Essa é uma angústia muito grande, entendeu? Isso traz muita angústia. Já aconteceu no outro lado, do meu outro lado profissional, que é na advocacia. Por quê? Minha família, né, ela faz parte de uma faculdade muito tradicional, uma das mais antigas do Brasil, no interior de Minas Gerais. Bacana. E aí eu, representando meu pai, como filho único, né, tenho que fazer esse papel. Sempre comecei, né, desde que ele desenvolveu o Alzheimer, comecei a ter que frequentar a faculdade no interior. Então, a faculdade é uma faculdade em Valadares, EFA de Vale. Eu tive que me mudar para lá. Começar lá uma advocacia, um projeto de advocacia. E aí essa é uma mudança substancial que a gente não está preparado, né? Como é que vai fazer? Então, sair de um escritório muito grande para abrir uma advocacia sozinho. Como que você vai fazer isso? Como você vai conquistar clientes? Como que você vai fazer seu espaço? E aí? E você tinha se consolidado aqui em Belo Horizonte. E aí o pessoal me conhece aqui, meus alunos são daqui, né? Tudo daqui. Então, como começar isso lá, entendeu? E aí, só que em certo momento, né, a gente
conseguimos lá remanejar de outra forma, né? Superando as dificuldades. Meu pai tive que voltar aqui para ajudá-lo também. E aí eu passei no outro concurso, que é o concurso do doutorado, né? Também no UFMG. E aí continuamos aqui. E desde então estou lá. Sou professor substituto lá em quase todas as faculdades particulares de Belo Horizonte, na região. A advocacia que a gente consolidou um escritório. Eu tenho 2 sócios, né, que é o Bernardo Simões Coelho e a Ana Raíssa Barroso, a gente fez o escritório. E aí a gente tem um escritório já consolidado aí, mas que tivemos que... né, veio diante de uma adversidade que a gente remanejou e conseguiu e montou e as coisas foram caminhando. Bacana. E pensando também na questão da carreira, da vida acadêmica em si, como que era a questão para você do financeiro, vamos dizer assim? Porque eu não sei, acho que muita gente pode ser que não saiba, mas tem ali uma bolsa que é ofertada pela universidade, mas que a gente sabe que é para manutenção, né? É para incentivo. Você conseguiu se dedicar exclusivamente? Teve que buscar outros meios ali para sobrevivência mesmo, vamos dizer assim? Nunca ganhei R$1 pela vida acadêmica. Não tive bolsa, porque eu tinha os outros meios, né? Tinha advocacia, né? Tinha faculdade, e assim eu não achava justo eu concorrer. Quando eu era da faculdade, né? Quando eu era das bancas para bolsa, eu achava muito temerário o pessoal que eu sabia que estava pedindo bolsa, sem precisar, porque eu sei que tem gente precisando. Sim. Então, nunca tive essa oportunidade. Quando eu comecei a dar aula em instituições privadas, como substituto, nunca ganhei um tostão. E, inclusive, isso era um problema, né? Porque às vezes o professor precisava, o colega precisava, vou ajudá-lo, e eu não tenho como, não sentia confortável em cobrá-lo disso. E, assim, eu vejo essa geração atual não tendo esse interesse nenhum. Ninguém trabalha de graça. Minha monitoria foi sem referência nenhuma, foi sem bolsa, depois do mestrado, doutorado, bolsa nenhuma, para dar aula em nenhuma instituição, nunca cobrei nada, entendeu? Isso aí foi sempre minha trajetória, foi nesse caminho. Era pelo aprendizado, né? Pelo aprendizado, pela oportunidade, né? Então, assim, eu pedia e implorava, olha, deixa eu aplicar a prova para você, professor. Ah, não, vou lá na faculdade, vamos. E em tudo que me chamava, todo evento que precisava, qualquer cidade que fosse, qualquer oportunidade eu ia. Nessa época você não lecionava, né? Lecionava como um substituto, né? Como convidado. Toda oportunidade que tinha para mim, Bruno e Amanda, eu corria atrás e nunca cobrei um tostão, não ganhei nenhum tostão pela faculdade, pela UFMG, muito menos. Né? E realmente o meu vínculo lá sempre foi o vínculo acadêmico, pela pesquisa que eu realizava, e aí pela necessidade que a gente tinha de departamentos, pela necessidade que tem, né, até hoje, eu faço a minha parte ali, entendeu? E não tem de forma completamente regulamentar, mas nunca ganhei nada. E essa questão do mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre foi voltado mais para uma questão universitária, né? Para você atuar como professor universitário, ou para a advocacia? Isso é uma pergunta interessante. Por quê? Porque a faculdade, a UFMG, ela sempre teve, ou inicialmente teve, o processo penal, as linhas de pesquisa, numa relação de transdisciplinaridade. Processo penal e história. Vocês foram alunos lá, vocês souberam. Tiveram aula com o meu orientador do doutorado, que foi o professor Sérgio. Excelente, um abraço para o professor Sérgio Luiz, um grande professor, um grande mestre, né? Mas para você buscar aplicabilidade disso em questões práticas, é difícil, né? Então, quando eu comecei a lecionar, eu tive que pegar minha pesquisa e caminhar para outro sentido, para ampliar, né, para poder dar aos meus alunos o respaldo. E na advocacia é a mesma coisa. Eu precisei aperfeiçoar. Então, fui formando, me tornando, né, acredito, um profissional mais completo, porque eu tinha formação histórica que precisava da minha pesquisa, tinha uma outra formação do mestrado, que era uma pesquisa já mais voltada aos direitos humanos, garantias individuais, e aí na advocacia eu tive que trabalhar uma outra forma de lidar com o processo penal, que é um processo penal ligado a empresas, ligado a agentes políticos, funcionários públicos. Então, é diferente, né? E a gente vê que você foi para 2 mundos completamente
não vou dizer opostos, mas diferentes, que é a questão tanto da advocacia quanto do magistério em si, de pegar ali aquele caminho de lecionar. Iniciando aí por essa carreira como professor, por que surgiu essa vontade? Sempre já esteve ali, nossa, porque você já se apaixonou ali de início com o processo penal. Mas eu quero lecionar? Era um projeto já enraizado ou não? Que engraçado, olha só. Eu tenho uma foto no meu quarto, assim, uma foto mais antiga minha de criança, minha com 5 anos, num teatrinho. E nesse teatrinho eu era professor. Era professor do dinossauro das turmas, da turminha. Então já era um negócio que eu gostava. Eu sempre, uma coisa que eu me dedicava, sempre falo muito e estudo muito. Então eram as coisas que eu caminhava bem. E eu achava interessante a posição, né, a oportunidade de você ter de ir à frente e mostrar como você consegue absorver o conhecimento e transformar, né, e transmitir para outras pessoas. Sempre gostei muito disso. Então eu brinco com meus alunos que se eu não fosse professor de direito, eu ia ser professor de outra coisa, de arte marcial. Eu só não seria professor de natação, né? Porque o professor de natação tem aquele problema. Você ensina e o aluno nada, né? Mas é certo por isso, tudo. Sempre foi uma carreira que eu sempre quis. Justo. Ai, mas, não, bacana. Eu falo que eu acho bacana ver quem já tem esse direcionamento, porque eu sou o exemplo perfeito que a Bruna mencionou ali. Eu me apaixonei pelo penal, mas... Casei com direito civil. Total, assim. Meu TCC, inclusive, também foi em penal. Foi com o professor Túlio Viana, que também... Excelente, grande colega. amigo. Forte abraço. Adoro Túlio também, um abraço. Foi assim... E eu sinto aquela emoção do penal. Quando eu iniciei o direito, eu tinha aquela questão de... Eu quero penal porque eu quero tribunal do júri, eu quero falar, eu quero... A Bruna lembra, né? Eu gostava da prática. Mais palpável quando no início do curso. E era aquele fervor de assim, quero casos que me deem gás. E ali, até o final da faculdade, eu permaneci com a tese em penal, porque era o que eu gostava, mas nunca cheguei a exercer. Fui para caminhos completamente opostos. Então é legal ver quem já trilha desde o início. Mas direito também sempre foi minha paixão. Não sente saudades? Não quer voltar para o penal? Eu tenho assim... Eu nunca Não? tive essa vocação, não. Que isso, não. Eu gosto de previdenciário. É mesmo, né? É importante ter saúde. Não. Mas eu tenho, assim... Eu acho muito bacana. Eu queria ser apta nesse sentido, pegar alguns casos, mas hoje também eu gosto muito da área que eu atuo, então, querendo ou não, a gente vai conseguindo remanejar. E é muito desafiador, né, o direito penal. Ele envolve uma matéria, assim, muito complexa, né? A gente teve um outro episódio aqui no Pode Vinho, que a gente falou do sistema prisional. E, assim, às vezes, o preso, ele sabe mais do que o advogado. Ele, na verdade, ele tem um conhecimento que você fica assim, meu Deus, é impressionante. Então, é algo muito desafiador. Até para as pessoas entenderem, gente, transitar entre o direito civil e o penal é quase que impossível. Assim, vamos dizer, a gente tem o advogado que tem aquele conhecimento do civil e do penal amplo e perfeito, é um advogado excepcional, porque são duas vertentes muito distintas. O bom senso no penal, ele não existe, entre aspas, para quem não conhece. Eu falo bom senso no sentido de, eu vou levar uma demanda ali, vou ler o que aconteceu e vou tirar minha conclusão pelo bom senso. No penal não dá para ser assim. Tem que ser pelo conceito legal, pelo conceito processual penal, porque às vezes no civil a gente tem essa dinâmica de ir pela linha lógica, né? Que não é o que aplica no penal. Então, pra gente é complexo e admiro muito, até porque eu já quis. Não dá para dar aquela olhadinha, né? Que todo mundo fala. Dá uma olhadinha para mim. O pessoal, às vezes, sente uma facilidade melhor quando a gente usa com outras carreiras, né? Eu falo assim, olha, a diferença, às vezes, do penal para outras áreas é como se fosse o penal fosse um tratamento, né? A análise do processo, a análise que a gente faz no criminal, é como se fosse um tratamento oncológico, um tratamento que a gente tem que lidar com isso de outras formas, né? A gente tem que atacar aquilo ali numa integridade. Às vezes, sim, você tem que ter uma operação cirúrgica,
né? Operação cirúrgica de ir lá e remover aquele... Mas não adianta você remover aquela situação se você não demonstrar que todo o contexto é um contexto de saúde, é um contexto de licitude. Porque às vezes você, né, demonstra que uma certa situação é lícita, não é proibida, não é crime, mas você tem todo ali um contexto mais amplo que parece que a pessoa está envolvida na situação, então você tem que mostrar ao longo do processo que o organismo, que a situação é uma situação livre de licitudes, e se tem alguma irregularidade, você tem que tratar aquilo ali como um todo. Não adianta fazer só um tratamento. E o processualista, igual na medicina a gente tem isso, né? Se o cara ele é um cardiologista, é como se fosse um penalista, né? Olha, ele sabe que aquilo ali é um problema cardíaco. Mas é o processualista, o proficiente em processo, que vai saber acessar aquilo. O processualista ele é um cirurgião. Exatamente. Na prática, né, eu acredito que lecionar deve ser muito desafiador. Não só pelo conteúdo extenso e difícil, né, principalmente no penal, mas por formar um profissional, né? Você sente isso na prática? Como que é lá na faculdade? Os novos profissionais, né, geração de hoje. Olha, eu tenho, Amanda e Bruno, uma proposta de ensino que aí, assim, a gente passou durante a faculdade, a gente teve todo tipo de professor, e cada um com seu método, cada um com sua excelência. Mas eu me propus, eu falei assim, olha, eu tenho alunos, tenho pessoas aqui que aprendem melhor com conteúdo, tem outros com provocações, tem outros que com temas gerais, outros temas concretos. O que eu posso fazer? Eu vou fazer tudo. Eu me propus desde o começo, meus alunos, um abraço para meus alunos que estão nos assistindo aqui agora, né? Mas eu me propus a buscar tudo que eu precisar para contribuir com a formação do pessoal. Eu vejo que a formação do pessoal que entra no mercado agora é deficiente porque ele ou ele é muito passivo, ele chega, absorve a forma como o professor dá, ou ele é muito ativo, ele só busca a sua forma, o material de seu interesse. Então, às vezes, o cara tem alguma deficiência por conta disso. A gente observa padrões de faculdades em que, às vezes, o cara é muito bom no básico, mas não consegue pensar fora da caixa. Sim. E aí a gente entra no tema que a gente discute aqui, acho que quase todo episódio, que não tem como a gente fugir, que é a nova geração mesmo. E você ali dentro da sala de aula, como sua carreira aí também, ela já é mais extensa lecionando. Você percebeu uma diferença gritante? Porque a gente percebe muito exatamente o que você falou. Às vezes falta muito do pensar fora da caixa, da proatividade ali natural daquela pessoa. Na sala de aula também é perceptível? Muito. A quantidade de alunos, sempre tem, mas a quantidade de alunos pós-pandemia que chegaram para mim, Urquiza, estou me sentindo uma enganação, estou me sentindo uma fraude. Aí a minha reação é sempre, não, então vamos trabalhar isso aí, né? Vamos ver o que você precisa. Porque, às vezes, o método do cara é um método que não é compatível com a minha forma de aprender, cara. E aí? E eu não tenho facilidade para isso. E aí eu tenho ainda uma necessidade, uma vicissitude, que é a pandemia me obrigando a assistir online. E online é muito fácil de fraudar, muito fácil você se distrair com outra coisa. Então, assim, já não é um método que eu me adapto bem. E ainda as circunstâncias tornam fácil eu não prestar atenção, eu sair fora. Então, né, teve isso. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, eu tenho que intensificar o que eu puder, entregar o que o pessoal precisa. Então, eu chego na turma, olha, cada turma é uma turma. Uhum. Tem turma que eu preciso cantar. Mentira. Tem uma musiquinha que às vezes eu falo assim, dou a primeira semana de aula e no final eu vou mostrando o que é importante. É assim, vou cantar. Por favor. O processo penal serve para libertar. O processo penal serve para libertar. Prende e solta, chama o tribunal para ajudar. Indícios sem lastreio não servem para incriminar. E provas sem rastreio não podem te condenar. Tá. E o pessoal, nossa, que bobagem. Que bobagem.
Mas olha, eu vou contando ao longo do processo, ao longo das aulas, que o processo é uma ciência da liberdade. Por isso o processo serve para libertar. Se prende, se solta, às vezes você chama o tribunal, você recorre, você tem uma ferramenta de uso direto, que é o habeas corpus, por excelência, para libertar. Porque você precisa recorrer a ele por conta de um processo, de uma forma de lidar que não foi adequada. E aí eu falo, indícios sem lastreio não podem te incriminar, ou seja, você não pode ser processado se você não tiver indícios suficientes de autoria e prova de materialidade do crime. E música fixa. E fixa. A gente vai ficar a noite inteira agora cantando. musiquinha. E aí, quando chega no final do segundo semestre, você fala pro cara, olha, e quando eu falo que prova sem rastreio não serve, não pode te condenar, eu estou dizendo que você tem que ter uma cadeia de custódia. Eu tenho que explicar. E é isso, pegou uma coisa lá atrás. E aí, na hipótese, na situação, você conta essa hipótese disso, né? Fala do perigo, do risco de fuga, e aí a pessoa... e ele fala assim, olha, se você for para a cadeia, você vai ficar atrás das grades, né? E você lembrar que isso aí, as grades, são 11, da súmula 11, né? Do STF, entendeu? Então, isso acaba levando o aluno a decorar, a aprender como que isso é importante você saber que você não pode ser algemado, exceto se for uma situação de perigo, de risco de fuga, né? E é legal, principalmente quando você está estudando ali, você ter essa relação com a prática. Porque as coisas começam a acontecer e o estudante de direito, ele sempre vira o advogado em formação da família, do amigo. Então, às vezes, uma pessoa fala assim, nossa, aconteceu isso aconteceu com um amigo meu. O policial queria prender ele, Amanda. Aquele momento que você fala, não, ele não poderia prender porque não tinha perigo e risco de fuga. Você se sente assim... Tô pronto para formar. Sim. Cadê meu diploma? Exato. Então, assim, a ideia, né? Você trazer para os alunos esses efeitos mnemônicos dentro do que for necessário. Né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade muito grande. Né? Às vezes, ampla defesa, o pessoal não consegue falar assim, olha, o que tem a ver com o meu direito na autoincriminação? Lembra desse? Autoincriminação? Fala assim, cara... Imagina aquela situação que você vai lidar com... você entra na sala de interrogatório daqueles filmes norte-americanos, sabe? Na série Suits. Não só Suits, Olhos que Condenam. Como que é? Invocar... A Quinta Emenda? Quinta Emenda. Depois que eu comecei a trabalhar no criminal, eu parei de assistir séries sobre isso. Eu cheguei em casa já estafado. Mas engraçado, né? Parei de assistir. E aí eu ouço falar um outro, mas eu lembro do Suits, ouvi falar, né? Better Call Saul, é isso? E na minha época tinha uma outra também de advogado, que não me recordo agora. Mas enfim. E aí, imagine-se naquela sala, você entra naquela sala, você é um policial, você entra na sala de interrogatório. Sala cinza, luz baixa, aquele vidro transparente, né? Você entra e você... vê num canto uma pessoa magra, um cidadão magro, e a princípio ela está parada, está quieta lá. E aí você se aproxima e fala, o que você está fazendo aí? Você que roubou a carteira da menina? E ele está em silêncio. Aí você se aproxima, você vê que essa figura magra não é nada menos, ninguém menos que o Pinóquio. Pinóquio. E aí você pergunta, você roubou a carteira? Você vê que ele está em silêncio, quietinho. Ele só balança a cabeça. Você vê o nariz dele crescendo. Você sabe que as consequências, as expressões da ampla defesa são o que você observou quando entrou. Ele estava quietinho, é a inércia, é o silêncio, é a negação e é a mentira. As expressões da ampla defesa pela não autoincriminação, são esses elementos. Então, você traz isso, uma dinâmica do dia a dia... Totalmente didática. O pessoal lembra. Sim. E aí, o outro caso, né, seria a situação, né, que você está saindo, que você tem que decorar, está saindo de Belo Horizonte,
E aí, indo para Guarapari, né, você vê no seu retrovisor uma viatura, o que está escrito no capô? PRF. Ele te manda parar, você para, fala, os dondocas estão indo terça-feira, 5 horas da tarde. Estamos no Guarapari. Deixa eu ver documentação. Não tem documentação. Você fala assim, mas como é que eu vou resolver? Ele falou, vou te prender. Então vou te conduzir e vou te algemar. E você fala, não, você não vai me algemar porque eu sou aluno do Urquiza. E você olha para o capô e você lembra assim, que não pode ser algemado, só pode ser algemado quem apresenta perigo, resistência ou fuga. Não é nenhum dos seus casos. E ele fala assim, é mesmo, então não vou te algemar. Na verdade, não vou te conduzir, porque se eu te conduzisse era para uma hipótese que eu precisaria de algum esclarecimento, e você teria que ficar naquela cela, né? Você lembrar que as barras da cela são equivalentes a súmula 11. Então você sabe que a súmula 11 fala que o uso de algemas é proibido, exceto em caso de perigo, resistência e fuga. Muito bacana. Se parar, vai. A gente está cogitando uma viagem aí. É mesmo? Guarapari. Minha cadeira tá vencida desde 2022. Eu vi isso um dia desse. Falei, Senhor do céu, desde que o Arthur nasceu. Já sabemos. Mas eu acho muito bacana essas dinâmicas. A gente teve na faculdade, uma das dinâmicas que eu lembro, mas era da hipnose. Da hipnose. Aí eu não vou lembrar. Eu me senti hipnotizada, tá? Eu fui hipnotizada de verdade, então eu acredito 100%, mas é controverso. Mas eu lembro que era... Você lembra qual que era a temática da aula? Hoje não poderia. A bancada não ia aceitar essa hipnose. É mesmo? Não teria como. Mas eu não lembro por qual motivo, mas era bem interessante. Eu acho que no Código Penal, não vou saber falar aí, não sou entendedora, mas não sei se é no penal ou no processo penal, que tem as hipóteses de... Quando você... se a pessoa está sob efeito de determinadas circunstâncias, e a hipnose entrava nesse artigo. Então, eu lembro que a dinâmica da aula foi exatamente essa. Quando mencionou, sob efeito de coação ou sob efeito de hipnose. Entendi. Aí aquele momento que a turma inteira... Hipnose... Ausência de vontade, né? Isso, aí falava hipnose. A pessoa vai ser, não sei se é o caso, mas inocentada ou vai ter algum benefício ali, porque ela estava sob emprego de hipnose, que palhaçada. E aí eu lembro que o professor, na época era o Túlio também, falou, não, vocês duvidam da hipnose? Então vamos fazer uma dinâmica. E segui ali, fui hipnotizada. E não vou mentir, eu achava o máximo. Era muito legal, começava a colar na mão. Quem disse que a mão soltava? Não tinha santo que me fazia descolar a mão. Então aí você começa a ver que tem alguns empregos ali do próprio Código Penal que a gente não tem ideia de que teria uma aplicabilidade. Tanto é que foi o início do suspense na aula, o porquê da hipnose estar no Código Penal. Não sei se está, mas eu me lembro que tinha uma dinâmica sobre isso. E eu acho que traz, né, para a realidade, né? A prática, ela é muito importante. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu falo, gente, o que é o promotor? O que é isso? Que figura é essa? Sim, a gente vai... Aí tem um júri simulado, tem didáticas que você fala assim, realmente, agora eu estou entendendo onde eu estou e para que serve, né? Essas coisas. Mas vamos lá. O ponto mais importante, por que o direito penal? Olha, essa é uma coisa que eu falo no final de todo semestre com meus alunos. Se você escolher a área criminal, você vai ter que ir na ponta da língua por que você escolheu a área criminal. Todo mundo vai te perguntar isso. Se você for juiz, promotor, policial, advogado, o que for. Tá? E minha resposta é uma resposta relativamente simples. Eu sempre me impressionou, me encantou a relação que o direito penal tem com a alma das pessoas. O que é trabalhado no criminal é o limiar, é a trincheira entre o certo e o errado, entre a angústia, entre a alegria. Olha, eu já vi clientes e vítimas entre
vamos dizer, acusados, né, e ofendidos, e chegando até mim com igual sentimento de sofrimento, de angústia, de pesar, de dor. Sim. E isso traz... É incrível como que as pessoas lidam com isso. Cada um vê como que é isso. Às vezes você vê uma situação e você acha que, olha, que coisa terrível. Como que isso pode... Como a pessoa pode aceitar isso? Você tem que trabalhar no criminal com a ideia de, olha, vou ter que defender a lei, todas as pessoas têm um direito a defender a lei, não isso. Você tem que ter um olhar desinteressado, e para isso a academia sempre me trouxe um ponto positivo, me facilitou muito, né, esse olhar científico, de você olhar desinteressado para o objeto de estudo, isso é muito bom, mas não deixa de me impressionar como as pessoas lidam diferentemente com a situação do crime. A gente passa por um momento social de glamorização do crime. Sim. Né? Sim. Recebi lá um rapaz, 16, nem sei se é 16, 14 anos. Fala, eu sou bandido. É mesmo? Você é bandido? Eu sou bandido. O que você fez? Fui descobrir que ele pegou o carro da ativa, dá uma voltinha. Bandido. Por outro lado, chegou um cidadão em certo momento com uma demanda em que era relacionada a envenenamento de merenda escolar. Bem... E aí? E ele assim, eu vou ser preso? Eu sou pai de família, eu pareço bandido? Você é bandido, não é? Mas olha a relação dele com o fato. Relação dele com a imagem. Então, isso é muito impressionante. Isso sempre me deu muito gosto. E claro que você pode contribuir para fazer uma diferença nesse contexto é muito gratificante. E eu penso muito também, até entrando nesse ponto da advocacia criminal, na questão do controle emocional. Aí, me corrija se eu estiver errada, eu penso muito no sentido que o criminalista, o advogado criminalista, ele precisa de um controle emocional muito grande, porque você lida com... Claro, a gente tem ali... Cada pessoa lida de uma forma com o crime em si, mas você lida com a liberdade, com o futuro de uma pessoa. Para você, como que é isso? É uma questão que você acredita que no inicinho dê aquele frio na barriga, aquele... Não medo, mas aquela preocupação? Ou é uma circunstância que permanece até com a carreira consolidada, caso a caso? Olha, a responsabilidade que você tem com a pessoa nesse contexto, acho que é sem paralelo. Tá? A gente tem que falar, às vezes, para a pessoa, dar uma notícia ruim, que apesar de tudo, o cara foi condenado. Não, eu imagino, porque aqui quando a gente tem que dar uma sentença improcedente numa demanda indenizatória, a gente já fica, poxa vida. E às vezes eu acho que o que se busca nem é uma liberdade, né? Uma diminuição da pena. Sim. A gente tem um caso, teve uma situação que um pessoal foi condenado a muitos anos de cadeia por um erro na forma como foi calculada a pena, na forma como foi processado o feito. Então, em segunda instância, eles foram até mim. Falaram assim, Urquiza, tem um erro aqui, a gente não acredita. É uma situação pequenininha de um defeito trivial que você vê no dia a dia aí. As pessoas realizando aí, que o pessoal nem sabia que era crime. Era uma situação que se juntava a menos de um ano de pena. Só que não reconheceram o Instituto um benefício que a gente chama de crime continuado. Era para o cara pegar poucos anos, uma punição de poucos anos, ser substituído. Mas por defeito na forma como foi caminhando a condução do processo, os caras pegaram 18, 22 anos. É muita coisa. E aí, eu fui no tribunal, eu levei esses caras, senhores, pessoal, no tribunal, e falei, olha, quem está condenado a 18, 20, 22 anos, são esses caras aí. Não cometeram um homicídio, não roubaram ninguém, realizaram uma conduta que ninguém aqui, inclusive nós, quando éramos jovens, sabíamos que era crime. E foi crime por uma norma de extensão, que não vem ao caso, todo mundo se compadeceu da situação.
Claro que quando a gente ganhou, o sentimento é muito bom, né? Sim. Mas quando chega para vocês, você pede desculpa por um defeito na prestação jurisdicional, que não tem nada a ver porque você é advogado. Então você se sente constrangido, às vezes, pelos próprios problemas do sistema. E eu acho que isso nunca passa. E tomara que nunca passe, que você não se tornando insensível, você consegue fazer um trabalho por excelência, você vai de cabeça e de coração. Então, respondendo a sua pergunta, sempre tem um frio na barriga e eu acho que ele é importante. Ele faz bem, né? A gente demonstra a nossa importância e a nossa preocupação com aquele caso. Te torna humano. Exato. E na sua carreira, você já teve algum caso de grande repercussão que você possa compartilhar? Olha, por questões contratuais, eu não posso comentar casos de clientes. Temos vários, a gente tem uma cartela, né? A gente direciona a advocacia sempre para empresas, para agentes públicos, né? Então a gente tem um caso de repercussão, né? Que a gente fica envolvidos aí no dia a dia. Eu acho que eu não consigo esclarecer, trazer mais que isso. Amarrado ali, contratualmente falando. Assim, eu posso comentar situações, mas eu acho que não fica bom para o negócio. Você já passou por alguma situação assim, que você falou assim, não estou acreditando, estou fazendo tudo certinho e eu estou passando por isso? Já. Mas, assim, às vezes a gente tem que lidar com as frustrações, né? Com a forma como o sistema ele caminha, sem entender, sem saber explicar para o cliente por que ele está caminhando assim, né? Tá, vou dar um caso aqui que é um caso simples. O cara foi empresário aqui de Belo Horizonte. Ele tem um irmão que não tem absolutamente nada a ver com ele fisicamente. Mas toda vez que esse cidadão, irmão dele, vai preso, ele fala que não é ele fala que é o irmão. Ele fala que está sem documento, ele sabe os dados de cor. Cara, e aí, em regra, você vai preso uma vez, descobriu que não é ele, vai lá, soltou o cara, não sei o quê. Mas chegou um momento que o empresário, esse cara, que é um cara conhecido na cidade, em Minas inteiro, esse cara, ele foi processado, denunciado. E na fase de defesa, na primeira resposta, você fala assim, olha, juiz, não é ele. Quem cometeu esse fato é o irmão dele, que toda vez que vai preso, fala que é ele. Já teve um exame, um teste. E aí o juiz falou assim, não, a forma correta é receber. Recebeu a denúncia, o cara chegou a um processo, para nesse processo a gente fazer um incidente. E aí, como que você explica o cliente? Fala assim, olha, ele sabe que não sou eu, ele aceitou a denúncia contra mim. Fala assim, ele entende que o procedimento é dessa forma, você tem que fazer um incidente, né, e nesse incidente, legitimidade mostrar que não é você. E isso demorou, o cara ficou sendo processado um tempo, sofreu o que a gente fala de streptus iudice, né? Sim. E o constrangimento do processo. E aí, e se isso cai na mídia? Sim. E eu acho que essas situações são as mais difíceis de explicar mesmo. Porque às vezes tem hora que a gente tem que falar com o cliente aqui, olha, cabeça do juiz no seu processo é imprevisível. Eu não sei o que vai acontecer. Então, às vezes, até quando ações que a gente tem ali 99% de procedência, 99% de êxito em todas as demandas relacionadas àquele mesmo tema, no final a gente sempre solta um. Mas depende da cabeça do juiz que for julgar o seu processo, do entendimento dele, da visão dele. Por quê? Pode ser que ele entenda totalmente ao contrário. Exatamente. Teve outro caso, repercussão aí, uma empresa teve que fechar aqui, né? Mas ela deixou de pagar um tributo. Esse tributo é um tributo que compete a outro, que o simples, né? Que tem dentro dele 8 outros tributos, né? Então você deixa de pagar só uma vez, né? O cara foi denunciado por 8 crimes, processo penal altíssimo, como se ele ele cometeu só uma conduta. E para reconhecer que isso aí tem os benefícios de reconhecer, não.
O cara sofreu ali um processamento, o juiz sabendo que era só um tributo simples que ele não pagou, e o cara teve que fechar as portas porque ele estava ali como um multicriminoso, entendeu? Então, assim, como que você explica isso? Não é? Às vezes, olha, o rapaz pedia lá o suplemento, ele tinha uma empresa de suplemento, ia para a casa da mãe. E parece que por desconformidade com a Anvisa, a mãe entrou como traficante internacional de drogas. E aí? E aí eu vou lá explicar para a senhora que, olha, não foi assim, tudo, né? Tá vendo, gente? Advogado sofre, tá? A gente sofre. Nossa. Dê valor, por favor. E vamos falar também de uma área de atuação sua, que é a atuação em crimes econômicos. Explica pra gente um pouquinho, e até pro pessoal entender também, o que são, entre aspas, esses crimes econômicos e quais são os mais comuns ali do dia a dia para facilitar esse entendimento. Tá, olha só, a situação de crime econômico é um crime econômico que traz, vamos dizer, uma violação potencial, né, a um sistema amplo, a uma ordem ampla de natureza transindividual. Então, por exemplo, quando o cara ele está lá no banco e uma instituição financeira, ele promove uma operação irregular à margem da lei, contando que seja crime, talvez aquilo ali tenha pouca relevância, mas é criminalizado porque a gente quer evitar que o sistema financeiro seja prejudicado por isso. Ou então a lavagem de dinheiro, que é um crime muito comum, né? O pessoal se vê aí envolvido em situações de lavagem de dinheiro. E por que isso é importante? Por que ele é tão pesado? Porque tem a ver com a confiança que a gente tem nas nossas instituições e também na própria ordem tributária, econômica que o Estado impõe para que as regulações, né, os impostos sejam pagos, as relações respeitem a normatização adequada. Então, é tudo uma questão de manutenção dos interesses transindividuais em relativos à ordem, em relação à manutenção do Estado, em relação à manutenção das instituições. Tá. Quando falamos em crime econômico, né, às vezes, na visão da população, parece um crime inofensivo. E a título exemplificativo é o jogo do tigrinho. Explica pra gente por que é um crime. O que tem por trás do jogo do tigrinho, por favor? O problema do jogo do tigrinho, jogo do tigrinho, o que você vai fazer? Explorar jogo de azar é uma contravenção. Isso não é nada, 3 meses a 1 ano, dá 3.088, lei de contravenções, assim, não é nada. Artigo 50. O que é importante, o que é relevante, e isso se torna interessante, né, ao ponto das instituições, torna um crime persecutível, é o que está por trás. O jogo do tigrinho, ou a forma como os jogos de azar estão sendo ainda, antes de uma regulamentação no Brasil, conduzidos, né, levam, ou podem levar, a outros crimes de contexto maior. Lavagem de dinheiro, organização criminosa, né, fraudes tributárias, crimes tributários, sonegação. Então esse é o grande problema, porque o dinheiro se você não tem uma regulação, o dinheiro que você ganha em aposta, né, em jogo de azar, como que você vai falar? Como aquilo ali vai ser ou não, né, é diferente do dinheiro de uma origem ilícita, um dinheiro de tráfico, um dinheiro por alguma operação irregular sua. Então você pega aquele dinheiro ali, mistura com o dinheiro de aposta e pronto. Né? Ganhei, não é? Então você tem todo dia novos casos de novos milionários aí e o dinheiro está ali para lavado, está resolvido. Às vezes o cara é um dinheiro de estelionatário. A gente tem uma grande indústria de estelionato no Brasil, rodando aí, várias indústrias. Você vê recorrente os casos, o pessoal forma empresas, forma equipe, tem um cotidiano, tem briefing, faz um briefing todo dia sobre o que fazer, como enganar mais, e aí pega esse dinheiro e aí investe em jogo também, jogo ilegal, né? Jogo de azar, e consegue lavar o dinheiro. Isso aí formam-se organizações criminosas, formam-se lavar dinheiro. Então, assim, o que está por trás é mais do que a própria conduta de
jogar o jogo do tigrinho. Então não é essa ideia, né? Que a gente tem a ideia do não posso jogar, o jogo não pode existir, assim, né? Não é regulamentado, então entra aí na contravenção, igual a gente já sabe que os jogos de azar no geral entram nisso. Mas então seria o que está por trás daquilo ali, que é muito amplo, muito fácil de ser desenvolvido, bem calculado, vamos dizer assim. Tem um projeto de lei, 2274, que está tramitando agora para regulamentar os jogos de azar. A ideia é afastar esse risco marginal, né, de outros crimes se aproveitarem, né, outros contextos criminais aproveitarem dos jogos de azar para poder operar, para poder subsistir. Então, essa é a grande problemática que a gente vê assim, né, que os leigos não conseguem observar. Fala assim, deixa, libera o negócio, mas isso às vezes torna um reduto de outros crimes, de pessoas que se aproveitam das outras, né? Nós vemos muitas pessoas vulneradas ou se tornaram vulneráveis pela situação, pelos jogos de azar, né? Que não tem uma regulamentação clara no Brasil no momento. E eu já ouvi falar muito sobre isso também, dessa questão principalmente até na lavagem de dinheiro, igual você comentou aí da questão da vulnerabilidade, de muitas pessoas que acabam sendo presas, condenadas pelo crime de lavagem de dinheiro em específico, que é o que eu já ouvi por aí. Sem saber, entre aspas, né? Mas inserida ali numa conduta criminosa que só vai descobrir ali quando já está tudo rolando. Eu não sei dizer, né? E é difícil, cada caso é um caso, mas como que a pessoa está consciente das repercussões da conduta dela, comportamento dela naquela relação de utilização do jogo de azar, dos benefícios que ele traz, entendeu? Então a gente... Mas não é meu papel. Né? O meu primeiro caso da minha carreira foi um caso que eu não confiei, não acreditei no meu cliente e achei que isso era importante. E me gerou um sofrimento, porque foi um resultado, uma forma de conduzir, né, completamente diferente das minhas expectativas do que eu imaginava como a cabeça do indivíduo, a forma como ele lidava, né? Foi um caso realmente... Eu contei para vocês? Você comentou no briefing dessa questão. Posso? Não, claro, por favor, não acreditava mesmo. Vamos lá. Primeiro caso, quando eu formei, assim, eu já tinha tido uma experiência muito boa, grandiosa na nossa DAJ. Inclusive, eu recomendo para todo mundo, para o escritório de Direito, para o escritório a Divisão de Assistência Judiciária da UFMG. Lá você aprende advocacia, porque lá o problema não é o cara que está morando na casa irregular ou que tem uma adoção, né, brasileira, ou então a separação, né, uma união estável. Não, ele tem uma união estável com uma adoção brasileira, um terreno que era de outro, né, que não era da mãe dele, que na verdade não é mãe dele, que na verdade é um homem que nasceu em outro país, entendeu? Então essas situações você aprende muito. E para você entender isso, você demora assim 2 semanas, várias reuniões, você fala assim, gente, cada dia é uma informação nova. Exatamente, mas você sai com uma experiência muito boa e você acha que dá conta de tudo, né? E aí quando eu formei, meu pai tinha um motorista, ele falou assim, meu filho, pega esse caso para ajudá-lo ali. E era um caso de pedofilia, de abuso de uma criança. Chegou para mim que ele tinha, né, abusado sexualmente da filha da esposa dele. Não era filha dele, era filha da enteada, né? E eu sofri completamente com isso. Eu falei, bom, meu papel não é julgar. Mas eu não acreditava nele. Ele falou assim, não teve nada disso. Não teve momento nenhum essa situação. E ele sofreu muito com o processo, completamente com o processo. Ele perdeu o trabalho, foi expulso do bairro, foi ameaçado. Na época não tinha esse negócio de esconder os nomes da pessoa no sistema. Se você digitava o nome do cara, estava lá. Pedofilia. E a gente está falando de um crime, assim, né? Ainda que não seja não tenha sido um crime nesse caso, mas a pedofilia ela é um crime que mancha a imagem, a reputação, a vida ali de qualquer pessoa. Pois é. E aí,
você fala assim, não, mas no final foi absolvido por falta de provas, o cara... O que aconteceu? E na audiência, a audiência é o último ato da instrução em regra nosso. Na audiência, essa mulher, a mãe da menina, foi falar e ela falou assim, olha, a pergunta foi clara, ele encostou na sua filha? Ele teve alguma relação com a sua filha? E a resposta dela foi que não. Mas o que ele me prometeu, o que esse homem me prometeu, doutor, ele merece apodrecer na cadeia. Peraí. Não importa. Ele encostou na sua filha? Ela falou, não importa se ele encostou. Eu falei, não importa. Ela falou assim, não importa. Porque o que ele me prometeu como homem, ele me enganou. Ele merece a cadeia. Eu falei, se ele merece, mas não merece por isso. Vou perguntar mais uma vez. Ele colocou a mão na filha da senhora, ele teve alguma relação, alguma coisa que está aqui na denúncia. E ela me respondeu que não importa. O juiz perdeu a paciência e perguntou, olha, encostou? Não, promotor? Então, vou pedir absolvição e quero esses autos para oferecer denúncia, né, eventualmente, para denunciação caluniosa dela. Resultado. O cara saiu da audiência, absolvido. Que isso? E eu, pretenso criminalista, falando, né, que importa a inocência, não acreditei nele. Sofri porque estava, não, esse cara aqui vai ser condenado, não deveria ter feito, como eu não deveria. Eu sofri porque eu não acreditei, eu dizia que eu não era importante para mim, mas no fundo parece que era, né? E eu conduzi todo o meu sentimento, todas as expectativas do processo por uma informação que, na verdade, estava completamente... Então, a gente tem que fazer um esforço ativo para relevar, porque você não sabe, você nunca imagina. As provas do caso ali, era a versão dela e tudo. Uau! Então, isso me trouxe... Boca aberta. Isso me trouxe, né, uma nova perspectiva, logo no começo, né? Sobre o processo penal, sobre a atuação criminal, que muda a vida. Porque todo mundo, inclusive eu me senti muito mal, porque eu, o advogado, que devia estar do lado dele, sofrer das dores com ele, como diria Carlos Lute, estava do outro lado, sem saber. Eu estava julgando ele, tanto como qualquer um. Sim, é normal, vamos dizer assim, né? Seria... É normal e esse é o problema. E é por isso que a gente está tão próximo da realização do melhor e para o pior de tudo que a alma humana pode trazer. Pode dar ao mundo, pode receber e pode, vamos dizer, né, viver do mundo. Isso é incrível. Olha, Amanda, voltando para a intenção penal. Então, vamos lá. A gente sabe que todo advogado enfrenta desafios, passa por circunstâncias aí, igual você já começou a comentar com a gente. Esse caso anterior, já teve algum caso marcante, assim, desafiador de uma forma inesperada para você na sua carreira? Bom, isso aí todo dia tem, mas assim, também no começo eu trabalhava com o Luciano Santos Lopes, excelente advogado, um grande amigo, um forte abraço para ele, mas a gente pegou um caso que era pro bono de escritório, um conhecido, mas o que era? Era um senhor, óbvio, não vou comentar os nomes, mas era o senhor Joãozinho, casou com a dona Maria, e aí a dona Maria levou o amante para dentro de casa. E o senhor João queria que ele saísse, não saiu. E o Ricardão, vamos dizer assim, falou assim, Maria, se você for na Maria da Penha, você pode pedir para ele sair. E aí o senhor João, não, eu saio. Mas ela foi, ele ficou com Maria da Penha, né, com a situação de um pedido de afastamento de casa, né, e a Maria foi com o Ricardão para o Nordeste. Eles tinham, o senhor João e ela, tinham um filho aqui e tinha um filho que quando fizesse 18 anos ia voltar para Belo Horizonte para morar com o pai. E esse foi combinado, né? Aí a gente, ela foi, esqueceu do processo e esse negócio ficou por aí. Só que em certo momento ele foi chamado para uma audiência
isso era já tem algum tempo, né? Uma audiência em certo lugar de Minas Gerais. E aí a gente foi acompanhar, vai lá a Urquiza, recém-formada na época, vai lá acompanhar esse caso. Chega lá, promotora, doutor, tudo bem, tranquilo? De onde? Belo Horizonte? Ah, legal. Estou vendo aqui que esse caso aqui foi realmente uma situação entre eles, eu vou pedir o arquivamento. Eu falei, ótimo. Se a senhora promotora vai pedir, o que eu posso fazer, né? Para mim, estou achando ótimo e realmente não tem nada do que ser conduzido nisso aí. Não tem violência, não tem ameaça, não tem nada. E não tem nenhuma periclitação para a mulher. Que, óbvio, a gente tem que pensar. Então, tá, vamos aguardar. Não chegava a juíza, né? Então, essa juíza demorou, de repente ela chegou. Gente, desculpa, é difícil parar carro grande, né? E assim, super amistosa, super tranquila. E antes de sentar, fala assim, isso eu lembro, o seu caso é o caso de Maria da Penha, né? Pois é, né? E você tem filho, não tem? Eu tenho. Daqui a pouco tá vindo aí, né? Com 18 anos, vai vir para cá. Que coisa... Antes de começar a audiência. E eu levando, superando na camaradagem, né? Falou assim, então, já tá vindo aí. Deixa eu ver seu celular, Sérgio, a juíza perguntando. Falei assim, mas peraí, doutora, vamos começar o ato então, pelo menos, né? Ela falou assim, não, deixa eu ver seu celular aqui, não tem problema não. Falei, olha, vamos começar. O senhor João, olha, eu não tenho celular. Posso nem se tivesse? Tem sim. A gente está começando a ir para outro lado, hein? A gente está começando a ir para outro lado. Ô, doutora, e eu sem achar que ela estava levando isso a sério. A gente fica meio perdido em situações como essa. É uma linha tênue, né? Você fala assim... E aí? Caramba! E aí, né? Claro, os nomes são todos fictícios, né? João e Maria, quem for. Mas aí eu falei assim, doutora, vamos começar o ato? Ela falou assim, doutor, sabe aquela cena do filme em que a pessoa de repente vira um possuído, né? Entregue o celular do seu cliente. Eu falei, né? Eu entregar? Não tem celular, ainda mais eu. Não vai entregar, não? Então dá. Ela foi no gabinete dela, eu vendo lá, e ela pegou o Admeco assim e olhando para mim com ódio. Aí voltou lá, doutor, entregue seu cliente. Falei, olha, escolha de palavras, né? Você, criminalista, com uma juíza, mandando você entregar o celular, o seu cliente. Mudou. Agora que eu não vou mesmo, né? Assim, ainda mais agora, excelência. Não tenho o que entregar. Não vou entregar meu cliente. Não vai, não? Não? Então o senhor está preso. Como é que é? O senhor está preso. O senhor e ele. Eu estou preso. Pode comunicar ao AB aqui? Eu falei, não, eu sou delegado de prerrogativas, pois não. Tá. Eu falei assim, e por qual razão? Ela falou assim, por desobediência, desacato, você tem um dever de contribuir com a justiça, e misturou tudo. Eu falei assim, então estou preso, então ok, determina a minha condução, agora vamos lá. E ela começou a escrever lá, naquele ódio, né? Eu falei assim, excelência, pela ordem, nemo tenetur de tegere, né? Aquele princípio da não autoincriminação, que nós vimos mais cedo. Sim. Não é? Lembra de alguma coisa da autoincriminação, expressão da ampla defesa? Silêncio. Silêncio. Não, fuga é do PRF. Vamos lá. Silêncio. Não, eu vou lembrar. O Pinóquio. Mentira. Que isso, Bruna? Cadê nossa memória boa? Você fica... Ansiedade. Negação e inércia. Inércia. Mas então, pela não autoincriminação, ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Não é obrigado. E ela assim, não, vou indeferir seu pedido. Eu falei, tá bom, mas vou indeferir sobre qual pressuposto? Falou, telepatia. Falei, como é que é? Falou, porque se ele sabe que o filho está vindo, é porque está conversando com ela. Caso contrário, ele estaria comunicando com ela por telepatia. Pela possibilidade de telepatia, eu estou determinando sua prisão. Gente! Meu Deus. Tá bom. E aí ela constou em ata? Constou. Então, perfeitamente. E agora? Ficou me olhando assim. Falei, bom, está encerrado o ato? Ela não soube o que fazer. Me levantei, cumprimentei com o mesmo sorriso de sempre. Saímos da sala. Esse senhor João chorou demais. Olha, eu estou sentando no meio. Não, minha obrigação. Não soube conduzir, mas eu tive um processo criminal contra mim.
por conta disso. Tive que ir na polícia, não fui preso, de fato, não foi conduzido, nada disso, mas tive a decretação em audiência e tive o processo criminal. E isso teve depois, a gente entrou com representação, teve moção para ela ser aposentada, todo esse problema, né? E você precisa ver na audiência que a gente foi, a OAB prestou todo o auxílio, achei que parecia um exército dos SUTs, né? Que o pessoal, aquele tanto de advogado chegando, e aí na hora, a assessora dela, dessa outra juíza, chega na minha audiência e fala assim, desculpa, foi um erro material. E acaba o processo. Incrível, né? Mas foi um perrengue. Eu imagino. Sim. Que loucura. Não é? Mas tá aí. Então, se você olhar na ficha criminal, Carlos Urquiza tem essa patente. Prisão por desobediência ou desacato que seja. Bad boy, né? E ainda falando sobre estratégia de defesa, né? Quando a gente fala de acordos com o poder público, como que é a sua percepção sobre isso no quesito de um liame, de uma linha tênue que existe ali entre a defesa do seu cliente e a colaboração com o processo em si, para a celebração de um acordo, quais seriam as vantagens, como que é a sua percepção nesse contexto? Pois é, essa é a minha linha de atuação, uma das minhas linhas de atuação mais frequentes. Por quê? O Ministério Público, ele sempre anda dentro dos limites, dentro do que a lei determina, e ele nunca pisa fora. Não desconheço profissionais que trabalham de forma diferente. Mas dentro do espaço que o Ministério Público tem pela lei de discutir, de fazer acordo, de fazer outras formas, né, outras vias de lidar com a situação criminal, ele vai atuar. E esse espaço é amplo e as pessoas não veem isso. Não veem isso. Às vezes, um período de prova que pode ir ser 2 ou 3 anos, é o espaço que você tem para dialogar. Sim. O valor que a pessoa tem para pagar ali, consegue pagar de um acordo, às vezes você consegue demonstrar que é um valor de uma... não alcança uma certa cifra, e você demonstrando, o Ministério Público consegue ver outras formas. Às vezes a gente consegue converter uma situação em outra mais favorável, que facilita. Observando as necessidades da pessoa, às vezes é uma pessoa idosa, né, que não consegue ali prestar serviços em tal forma, mas consegue de outra. Às vezes o amparo que a vítima ou as vítimas em crimes coletivos, né, vamos dizer, com vítimas, com mais de uma vítima, quer é mais do que você consegue alcançar com uma multa para um fundo. Então o que você faz? Às vezes você propõe ao Ministério Público, propõe aos órgãos, propõe junto ao Judiciário uma forma alternativa. Está dentro da lei, está dentro do que pode ser feito, e você consegue dar mais respaldo à sociedade do que você teria pela oferta inicial do Ministério Público. Então isso tem dado bons resultados, porque traz o amparo que a vítima precisa, traz consegue atender, né, ao que o poder público espera, e também consegue fazer uma coisa que está dentro da capacidade do acusado, do investigado. Sim. A gente tem um paradigma antigo de que às vezes o cara está numa situação ali, ele confessa, ele está ciente, ele quer lidar com aquilo, mas não consegue, porque a forma como foi feita, como foi apresentada para ele, não está clara e ele acha que ele não tem saída. E às vezes ele se vê submetido a um ônus pior do que ele estaria se isso fosse feito num espaço de diálogo junto ao poder público, e em ambos os casos dentro da lei. Então isso é uma forma que eu acho que os novos profissionais devem pensar, devem observar como que o Ministério Público, como que a polícia, como que o judiciário está se, vamos dizer, armando, está se preparando com novas ferramentas alternativas para lidar com os problemas que chegam até eles. Como no civil nós temos também formas de soluções de conflitos, no processo penal isso está tendo cada dia mais. E os novos profissionais não estão cientes disso. E os clientes desses dos profissionais também não sabem, acham que, olha, vou ali, vou pagar, vou confessar. Não. Espera, vamos ver o que você pode, o que ele quer. Convertemos multas de milhões de reais em um atendimento
à população que serviu e vai servir para próximas gerações? Isso não tem preço. Claro que os milhões de reais enchem os olhos, né? Fala, olha, mas o amparo que deu para a população, com acordos que a gente consegue desse nível, de empresas, às vezes de ex-servidores que tiveram uma situação alegadamente desconforme, é muito maior do que você conseguiria fazendo uma prestação pecuniária, pagando serviço comunitário. Isso é muito interessante. E tem que ter tem que saber lidar também, porque igual você falou, às vezes se o advogado não está ali 100% preparado, pode ser que tenha ali aquela primeira oportunidade, não tenha o cliente, o acusado em si também, né? Pode ser que ele tenha aquele desespero inicial, igual você comentou, de não, eu quero resolver, eu quero confessar, mas tem que ter aquele know-how ali para falar, calma, vamos tentar algo melhor, vamos conseguir de uma maneira mais tranquila. Isso. Não ver o cara como inimigo, não ver uma pessoa como um adversário, né? Isso aí, eu falei para você no começo, né? Tem gente que entra na faculdade do penal, eu quero mexer com o tribunal de júri, eu quero aquele negócio de brigar. Nunca foi minha intenção. Fiz tribunal de júri, participei, tenho casos, mas não é um negócio que nunca encheu meus olhos, porque eu nunca fui motivado por esse papel de brigar. Mas eu sempre me motivei, sempre achei interessante conciliar, agregar as pessoas. Quando eu entrei para o mestrado, não sei se era mestrado ou doutorado da UFMG, a gente não conseguia organizar um grupo de WhatsApp. Por quê? Porque alguns colegas, alguns pesquisadores tinham problemas com outros orientandos, orientadores, etc, etc. Então achavam que ia ser perseguido, então não aceitava. Não deixava os orientadores e orientandos ficarem no mesmo grupo. Então eu, que sempre tive esse papel, cheguei para algumas pessoas e falei assim, olha, esse problema é comigo. Não. Então deixa o pessoal quieto, tal. Até que a gente montou o primeiro grupo de WhatsApp da pós-graduação, que demorou anos depois de ter essa ferramenta, porque o pessoal não conseguia sentar e conversar. Então eu sempre motivei minha carreira, sempre que eu direcionei minha carreira, me dar bem com o pessoal, né, tentar conciliar os interesses. Isso na advocacia criminal, que sempre foi direcionada para a empresa também, para o serviço público, para esse perfil, veio a calhar por conta das novas ferramentas legais que nós temos à disposição. Existe um interesse público. Perfeito. Quando falamos de crime contra a administração pública, como a corrupção, muitas vezes o que está em jogo é a imagem, né, do envolvido. Como que você trabalha a sua defesa nesses casos de grande repercussão? Olha, sem citar casos novamente, eu digo que o bom criminalista ele trabalha nas sombras para servir à luz. Sim. Ele não se expõe, ele não expõe seu cliente. Vocês vão saber diferenciar, doravante, quando virem uma reportagem, um cara que tem o traquejo do que talvez não tenha, né, específico ou especializado, pela quantidade ou pela forma como se expor. Às vezes o cara quer aparecer muito, moldar a sua imagem com o caso, sacrifica o cliente. Sim. A exposição não é interessante no criminal. Nesses crimes políticos, principalmente, que a imagem é muito relevante, o quanto você se dispõe a colocar o seu cliente dos holofotes para ganhar destaque, pelo boca a boca que seja, é muito determinante para o quanto a sua advocacia vai ser valorizada e, às vezes, pelo resultado. Né? Porque, às vezes, o que chega lá no judiciário é resposta de uma bola de neve que começou com um comentário de alguém sobre o seu caso, que foi um comentário inconveniente, e aí chegou lá como se a sociedade estivesse buscando uma resposta jurisdicional. Isso causou um problema enorme. E hoje, aí voltando aí na questão dos crimes econômicos também, hoje a gente tem um crescimento do compliance dentro das empresas, né? A gente até teve um episódio aqui que a gente tratou sobre compliance, quem não assistiu ainda, volta lá e assiste. Mas hoje você tem uma percepção de que essa estruturação dentro das empresas tem ajudado a reduzir de alguma forma os crimes econômicos ou é algo ainda que futuramente talvez ajude? Qual que é a sua ideia nesse sentido também? Trabalhei com isso, publiquei sobre isso, acho super interessante a responsabilização das pessoas e das pessoas jurídicas no ambiente empresarial. É um negócio que no direito penal está sendo, né, tá cada dia mais ampliado,
né? E o compliance ele é uma ferramenta que, vamos dizer assim, te prepara para situações disformes, situações disparatárias sobre as expectativas legais e expectativas do poder público. Então você consegue, promovendo políticas de adequação, políticas preventivas, evitar. É um negócio que é interessante, funciona, tem resultados positivos, mas precisa de um trabalho sério, um trabalho individualizado, entendeu? Um trabalho que entende a empresa como ela é. Porque, às vezes a empresa do cara é uma empresa de comunicação que tem 10 homens lá que trabalham de home office. E aí você vai aplicar uma política de implementação contra o assédio sexual. Bom, não sei se é necessário, né? Mas você tem que pensar a sua cartilha, o seu compliance individualizado para as suas necessidades, para os seus desafios. E às vezes a dificuldade da empresa de ver ele olhar um passo à frente, né? Ou às vezes de olhar para o agora, mas assim, especialmente o passo à frente, impede um compliance ser efetivo para essa finalidade de evitar crimes econômicos, crimes de várias naturezas, né? Nós temos crimes contra a pessoa, crimes contra a liberdade sexual. É muito amplo, né? Agora a gente vai passar para a parte de perguntas rápidas. Beleza. São bem simples, né? E com respostas objetivas. Isso. Pode começar. Vamos lá. Um livro que todo advogado ou estudante de direito deveria ler. As Misérias do Processo Penal. Canelotti. Incrível. Experiência prática ou estudo teórico? Prático. Perigoso falar isso, né? Sim, ainda mais que você já teve ali a percepção dos dois o tempo inteiro. Vive isso ainda, Mas né? você nunca pode perder a paixão por querer o teórico. Então, para mim, a facilidade é o teórico, né? Então, se eu tenho um prático, eu consigo teorizar, transformar aquilo num caso geral, então fazer um processo, né, indutivo ou dedutivo, quando precisar, para tornar aquilo uma experiência de embasamento para outras, né? E uma qualidade, na sua percepção, que todo bom advogado deveria ter? Diálogo. Não parece, mas nesse contexto que eu falei de compliance, de correr atrás, de buscar acordos, o pessoal não busca, porque você cria a mentalidade do advogado criminalista, que é inimigo das instituições públicas, que é inimigo de delegado, que é inimigo de policial, que é inimigo do MP e inimigo do juiz. E aí você cria a mentalidade, olha, o advogado bom é o criminalista bom é aquele que bateu de frente. E aí você tem uma clientela, tem uns casos, né, crimes que a pessoa se vê submetida a um sistema e eles engrandecem o trabalho do profissional pela capacidade do cara de combater um cara que não é seu inimigo. E aí você, sem querer, vamos acreditar que não, né? Mas você cria uma antipatia para o seu cliente. Porque você acha que seu papel é ser um inimigo declarado das instituições. Sim, interessante. Sim. Diálogo. Se você pudesse mudar alguma coisa na legislação penal brasileira, o que seria? Os crimes. eu sou contra a criminalização. Então, para mim, a maioria dos casos do processo penal, direito penal brasileiro, deveriam ser infrações administrativas, deveria ser outra coisa que não crime. E essa tendência de criminalizar as coisas é um péssimo negócio. E é uma coisa, se tudo é crime, uma hora nada é crime e a gente tem que inventar algo mais grave. Algo para punir, para repreender, para evitar, para tornar aquela conduta mais indesejável que as outras. Esse caminho é um caminho sem volta. Vira um retrocesso. Em uma palavra, o que o direito significa para você? Liberdade. Isso para mim é muito claro. Pessoas chegam diuturnamente para mim com situações que elas não faziam ideia de que tinham as repercussões criminais que tem. Não sabe que aquilo é crime, ou não sabe que tinha tal pena, que tinha tal consequência, que podia dar tais cautelares. Como você fala que você é livre em uma sociedade em que você não sabe o que pode te acontecer? Então, essa dificuldade de você saber o que pode te acontecer te torna menos capaz de tomar suas próprias decisões.
Meu sonho é todo mundo conhecer o mínimo de direito necessário. Então você tem um direito mínimo, mais enxuto, um direito penal mais enxuto, mais acessível a todos. Porque aí você é livre para tomar com responsabilidade as suas decisões no ambiente social. Faz sentido? Total. Total. Qual o mito mais comum sobre a profissão do advogado? Eu acredito que é esse. O advogado criminalista, ele é o bom criminalista é aquele que vê o delegado, o promotor e o juiz como inimigos. E ele defende seu cliente porque ele está sendo vitimizado pelo Estado. E não, isso é um mito. Você tem que entender que todos estamos trabalhando, todos somos operadores do direito. E cada um no seu quadrado, todos buscando o justo, todos buscando a lei. Vamos caminhar juntos e respeitando. Se você não toma isso como premissa, você vai tornando um ambiente de discussão do processo hostil. Sim. Porque você torna o inimigo e o discurso do inimigo seu adversário por excelência. Isso nunca pode acontecer se você quer, ou você tem uma expectativa de um processo sincero, em que ele analisa racionalmente, sem emoção, sem predisposições, ao seu atuar no processo. E o maior aprendizado que você adquiriu com seus alunos? Com meus alunos, você nunca pode abrir mão das suas expectativas de certo e de errado, dos seus conceitos de certo e errado. No primeiro dia de aula, até o último, eu chego na sala e falo a seguinte frase: buenas, e me espalho. Nos pequenos dou de prancha, nos grandes dou de talho. E eu falo isso todas as aulas, todos os dias. E no final eu pergunto, gente, todos os dias eu entrei aqui e falei essa frase. Alguém sabe o que é? A maioria nem sabe, nem prestou atenção. Mas alguns começam a refletir. E essa é uma frase, é a primeira frase do meu livro favorito, que é O Certo Capitão Rodrigo. E nesse livro, a primeira frase é a promessa do herói de que ele vai viver a vida dele dando às pessoas o que é merecido por elas. É uma justiça, né? Uma forma de justiça. É isso dos pequenos dou de prancha, ou seja, eu bato com a amenidade, né? Aquela alegoria da espada, e nos grandes dou de talho, então eu vou com tudo. E aí, se você... Ok, tenho que ver a lei de forma imparcial, tem que ver o cliente com distanciamento, a situação do fato com distanciamento, mas não posso deixar de ter essa visão do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que não é. Porque isso nos torna empáticos, isso nos torna capazes de lidar com o direito da forma como eu acredito que ele precisa ser lidado, ser encarado. Perfeito. Um crime econômico ou empresarial que todo advogado deveria conhecer? Lavagem de dinheiro. Porque a lavagem de dinheiro é um caminho que o pessoal, que acontece o crime econômico, você já bate o olho e fala assim, olha, isso aí vai caminhar para uma expectativa de que esse dinheiro vai ter um final ruim. Porque quando você está no meio numa situação de crime econômico, às vezes esse dinheiro tá ali, o produto do crime está de forma muito evidente para os órgãos de fiscalização. E você, se não escondê-lo, né, se você não torná-lo da aparência de ilícito, você não consegue continuar das suas operações ilícitas, vamos dizer assim. Então o cara chega ali numa investigação por um crime qualquer, né? E aí você bate o olho e fala assim, olha, você tem que mostrar aí desde o começo dessa investigação não só que não é esse crime, mas que também não tem uma lavagem, porque lá na frente isso vai ser cobrado de você. Claro, você se defende do que é acusado, mas você tem que intuir, e a experiência te traz um certo sexto sentido em relação a isso, sobre o que está sendo buscado por cada uma das providências e diligências requeridas pela autoridade policial, pelo Ministério Público. Então você viu, ele está caminhando por aqui, então eu vou apresentar isso aqui para deixar claro que não pode ser por esse lado. E lavagem de dinheiro, de novo, é sempre um caminho subsidiário que vai sendo buscado por conta da própria natureza dos crimes econômicos. Perfeito.
Urquiza, foi um prazer te receber aqui. Espero que você tenha gostado. Todas as nossas trocas aqui, acredito que são de interesse, né? Tanto dos ouvintes, dos telespectadores. Acho que vai agregar muito. Vou deixar aqui, Bruna, mais uma vez. Sigam a gente no Instagram, Pode Vinho Jurídico, bruna.araújo Alves. Mandinha FK e deixo aqui também o espaço para você divulgar seu trabalho, como preferir. Mais uma vez, foi um prazer. Gente, eu agradeço. Eu falo aqui, né? Acredito em nome de todo o meu escritório lá, o Barroso Coelho Advocacia. Um grande abraço para o Bernardo, para a Ana, para a Catarina, para a Renata, para a Carol, para a Júlia, para o Ezequiel e para a Gabriele. Lembrando de todo mundo aqui, né? Um carinho muito grande, estamos à disposição, certo? E eu, pessoalmente, Carlos Urquiza, nas redes sociais, encontra por aí, estou sempre à disposição. Né? Meu trabalho como advogado criminalista, né? Claro, tem minhas especialidades, mas como professor, como pesquisador, está sempre aberto para um diálogo, está sempre aberto para uma conversa, ainda mais uma conversa agradável como aqui. Parabéns pelo ambiente que vocês têm, o espaço que vocês têm e essa abertura que vocês dão. Queria brindar com vocês aqui para encerrar. Claro. Foi um prazer, gente. Obrigado. Prazer foi nosso. É isso aí, tá certo. Tchauzinho.